Olá, bom dia. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavra que o ministro Alexandre de Moraes deu numa live em que ele participou com Jean Willis, Orlando Silva, Daniela Mercury e um argentino aí que é especialista em falar mal do Bolsonaro, chamá-lo de fascista, alguma coisa. Quer dizer, já está errado, na minha opinião, um ministro participar de uma live para falar sobre liberdade de expressão, de opinião, onde só tem gente da esquerda. Se é para ter uma discussão, um entendimento sobre o que é liberdade de expressão para um ou para outro, tem que ouvir mais de um lado. Se ouvir só um lado, o outro lado vai estar sempre errado, não é não? E o ministro disse, pasmem, o ministro disse que ele é completamente a favor da liberdade de expressão, mas que cada um teria que ser responsabilizado por aquilo que fala. Eu acho isso perfeitamente normal. Pena que o ministro não aplica isso que fala, né? Porque ele censurou vários blogs de direita, vários jornalistas, prendeu deputado, presidente de partido, jornalista, tudo a revelia disso que ele acabou de falar. Porque a pessoa deu opinião, ele não concordou, ele mandou prender. Tá errado, né? Aliás, isso é outra coisa que o ministro Barroso também vem falando para controlar as mídias, que só existe discurso de ódio, a disseminação da mentira. Mas ele não cita um exemplo do que é disseminação, discurso de ódio, diversificação da mentira. Eu não sei por que esse pessoal está tão preocupado. Porque eu acho que na Constituição diz que nós temos liberdade de expressão, e lógico que somos responsáveis por aquilo que fala. Tudo aquilo que a gente fala, a gente é responsável. No nosso Código Penal existem artigos que regulamentam a nossa fala. Se eu falar uma coisa, você se sentir prejudicado, caluniado, que eu mexi com a sua honra, você entra com um processo contra mim. Vá lá, dá queixa, faz um processo e o processo vai seguir as vias normais. Se eu for condenado, lá na frente eu vou pagar. Ou com prisão, ou com multa. Mas para o ministro isso ele não aplica. Quando se ofende, segundo ele, né? Porque eu posso ter uma opinião, e a minha opinião não quer dizer que eu estou ofendendo o ministro. Ele não está aceitando porque eu tenho opinião contrária dele. Aí é que está o erro hoje dos ministros do STF. Ninguém está querendo fechar o STF, falando mal do STF. A gente discorda das opiniões. E isso é um dever, eu tenho obrigação de externar a minha opinião quando eu não concordo com alguma coisa. E ele também tem o direito de discordar da minha. Agora, eu discordo da dele, eu não mando prendê-lo, mesmo porque não posso. Agora ele, porque exerce um cargo de ministro, ele pode me mandar prender?
Onde é que estão os direitos iguais para todos que fala na nossa Constituição? Aliás, eu acho que o ministro do Supremo não deve estar dando entrevistas, participar de lives, ainda mais quando essas lives só tem uma vertente da política. O Roberto Barroso faz live com aquele Felipe Neto, com outros, aquele pessoal do grupo Prerrogativas, tudo grupos ou integrantes de uma ala esquerdista, progressista. Quer dizer, se o ministro vai participar de uma live onde só tem uma vertente, ele já está se colocando, se posicionando, e amanhã depois ele vai julgar uma coisa que é contra a outra vertente. Como é que eu posso saber que ele está isento? Se ele participa de live das pessoas que pensam o contrário do que eu. Então, eu acho que os ministros do STF, eles deviam se preservar um pouco mais, falar só nos autos, não ficar externando as suas opiniões. Olha, outro dia teve aí um seminário lá em Portugal, Gilmar Mendes, Toffoli, um monte de gente falando de semipresidencialismo. No Brasil não existe esse sistema. Se o Bolsonaro tivesse falado disso aí, ele estava preso, porque é antidemocrático, porque isso não está na Constituição. Agora, como é eles, então pode? Não acontece nada? Um fala, os outros abaixam a cabeça. Quer dizer que aquilo que o presidente do STF falou, que quando ofende um, ofende todos, quando pega um, pega todos, é corporação agora? Ninguém está contra o STF. A gente tem opinião diferente de alguns ministros. E isso é direito, é normal. Quando todo mundo pensa a mesma coisa, isso é um regime totalitário. É isso que nós precisamos mudar. E os ministros precisam ficar mais na deles, dar uma recuada, ficar lá julgando os processos. Não é um governo que foi eleito, a minoria que perdeu a eleição, perde numa votação no Congresso, recorre ao Supremo e o Supremo acata. O Supremo, em vez de botar no lixo, isso é o problema do Legislativo com o Executivo, não é problema nosso. Os maiores problemas na política nacional são trazidos à tona, à baila, pelas atitudes do STF, que eles deviam dar uma recuada. Então, minha gente, o que eu queria falar hoje era sobre essas atitudes, está falado, e eu só queria agora reforçar, dizer para os patriotas, os brasileiros, que em 2022 nós temos a possibilidade de trocar tudo isso que aí está. Podemos trocar os 513 deputados federais, 27 senadores, 27 governadores e outros tantos deputados estaduais. Então, o passado a gente não muda mais, mas o futuro a gente pode mudar. Está nas nossas mãos. Troca tudo em 2022. Troca tudo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, aperte o sininho, dê o seu like ou dislike, tá bom? Muito obrigado e até amanhã.